Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente a nossas aulas do curso O Segredo dos Concursos Públicos. Hoje nós vamos falar de um tema que é um pouco mais tranquilo, um tema que dá para a gente conversar de uma forma um pouco mais amena, né? Não é uma aula especificamente, então eu te convido para sentar aqui do meu lado, para que a gente possa bater aquele papo. Eu vou conversar um pouquinho com você a respeito daquilo que você já sabe, mas vou detalhar um pouquinho melhor para que você compreenda profundamente o que acontece com você no momento em que você se torna funcionário público no Brasil. Realmente, existem vantagens de ser funcionário público. As pessoas perguntam para mim assim, professor, mas vale a pena estudar para passar em concurso público? Olha, tudo que eu conquistei na minha vida, eu conquistei devido ao fato de ser funcionário público. Tudo que eu conquistei na minha vida está relacionado ao cargo do Estado. Claro, foram vários cargos que foram sendo conquistados lentamente. Mas vamos falar assim, você fazer uma comparação básica, você trabalhar na iniciativa privada no Brasil, você ser funcionário público num órgão público que tenha uma equivalência. Então, vamos colocar um concurso público de segundo grau e um emprego público de segundo grau. Em média, existem pesquisas sérias sobre isso, em média, o salário de um funcionário público para aquele que conquistou um cargo de segundo grau chega, em média, a ser 4 vezes superior ao salário de alguém que trabalha na iniciativa privada que tenha concluído aí o segundo grau. Então, para a gente entender, eu estou falando primeiro a respeito de salário. É claro que existem muitos fatores, mas o salário de quem trabalha para a iniciativa privada, num cargo que exige o colegial antigo, né? Agora nós chamamos de ensino médio, e um cargo de quem trabalha para o Estado, relativamente, no mesmo nível, para um cargo de colegial também, o Estado paga 4 vezes mais. Mas o salário é o menor dos benefícios de ser funcionário público num país como o Brasil. O Brasil é um país muito instável, né? Existe muita instabilidade no Brasil. E justamente nessas oscilações econômicas que o país vive, que o Estado precisa ser extremamente estável. Então, o funcionário público, ele vem para dar a estabilidade para as instituições poderem fazer frente às oscilações de mercado. Então, o país oscila muito. O Brasil é um país que oscila muito. Às vezes, você entra num negócio que hoje está dando dinheiro, dentro de 3 ou 4 anos, o negócio nem existe mais, as pessoas nem falam mais sobre aquele assunto, você fez um grande investimento e aquilo não tem mais sentido. E o Estado, com as oscilações do mercado brasileiro, o Estado tem que se manter estável. E não tem Estado estável sem funcionarismo público estável. E eu ainda não entrei no tema da estabilidade do serviço público quanto ao funcionário. Eu estou falando da estabilidade do Estado, da administração pública de modo geral. Então, há uma estabilidade que é inerente ao Estado, porque o país sofre muitas oscilações de mercado. Então, o Estado precisa ter uma certa permanência ferrenha, e isso vai impactar na vida do funcionário público. É claro que vai impactar na forma como o funcionário público se relaciona com o seu cargo. Então, a necessidade do Estado no Brasil é muito grande. Hoje, o Brasil tem 1,6% da sua força de trabalho ligadas a funcionarismo público, enquanto nós temos nos Estados Unidos 16% da força de trabalho está vinculada ao funcionarismo público. Então, veja só, o Brasil hoje tem 1,6% da sua força de trabalho como servidores públicos. Considerando tudo, União, Estado, município, o Brasil tem 1,6% da sua força de trabalho relacionada à administração pública, são servidores públicos, entre os estatutários, seletistas, os temporários e aqueles que são concursados efetivos, né? E os Estados Unidos, 16%, Noruega,
30% da sua força de trabalho. O problema é que o Brasil é um país extenso, um país enorme, então a necessidade da presença do Estado é absurda, e nós temos muito poucos funcionários públicos. Aí a gente tem muitas teorias a respeito do custo do servidor público no Brasil, quanto ele custa, se esse custo se paga ou não. Não estou entrando nesse mérito, eu estou dizendo para você o seguinte: nós temos um déficit de funcionário público muito grande. Fala-se no INSS num déficit de 12 a 14 mil funcionários só em um órgão, que é o INSS. Então, a presença do Estado gera a necessidade de uma estabilidade no Brasil para fazer frente à instabilidade da própria economia. Essa é uma questão. Nós temos a estabilidade do servidor público, quer dizer, após 3 anos, ele só pode ser demitido por um processo administrativo ou por um processo judicial. Essa estabilidade é muito discutida também. Fala-se na reforma da administração pública se essa estabilidade do funcionário público vai ser mantida ou não vai ser mantida. Pouco importa, particularmente, porque você não vai estudar durante anos para passar no concurso, para depois você não ser um bom funcionário público. Não sendo um mau funcionário público, você não pode ser mandado embora. Diferente da iniciativa privada, o Estado, você não trabalha para agradar o seu chefe, você trabalha para cumprir a lei e servir ao cidadão. Enquanto, numa empresa da iniciativa privada, você pode tentar fazer todas as regras da empresa funcionarem, mas mesmo assim parece-me que se você não agradar ao seu superior, você será mandado embora sem o menor motivo. Então, estando vinculado ao Estado, ao município, à administração pública de modo geral, eu me sinto seguro, porque se eu cumpro a lei e atendo bem o cidadão, o meu chefe não pode me mandar embora, mesmo que eu não tivesse estabilidade, o que já não pode pela estabilidade. Mas se houver uma reforma, eu não vou ficar sorrindo para o meu chefe todos os dias tentando agradá-lo. Eu vou trabalhar dentro da lei para conseguir a melhor prestação de serviço para o cidadão. E não estou preocupado em agradar ninguém. Essa é uma das grandes diferenças. A estabilidade não só no sentido jurídico. Muitos advogados me perguntam, mas e a estabilidade jurídica? Olha, a estabilidade jurídica, aquela que você tem após 3 anos de ter tomado posse, pode ser que ela seja atingida em algumas reformas futuras, mas de uma forma muito relativa e a alguns cargos. Quando a gente começa a prestar concurso, a gente vai buscar os cargos fins, aqueles cargos que são a finalidade da administração pública. Então, você pode começar com um cargo inicial baixo, mas você tende a ir buscando outros concursos e subindo. Então, a tendência é que você chegue a um cargo que tenha estabilidade. Então, provavelmente, você vai começar a prestar concurso, vai pegar gosto e a sua busca será por um cargo cada vez maior, até que você vai chegar num cargo que não tem como alterar a estabilidade daquele tipo de servidor público. Então, não se preocupe com esse tema. Então, o salário é melhor, a estabilidade nos dá uma tranquilidade, né? Porque chega sexta-feira, você cumpriu a sua tarefa semanal, chega sexta-feira, você vai para casa, sabendo que na segunda-feira teu cargo está lá, né? Você não vai para casa pensando, será que eu agradei meu chefe e bati mais da meta e, de repente, segunda-feira a empresa vai me mandar embora? Essa insegurança de saber se eu vou ter dinheiro para pagar a escola do meu filho, ou o aluguel, ou o financiamento da minha casa, a iniciativa privada nos tira muito disso, né? Outro fator que eu sempre enumero isso nas minhas palestras, isso para mim talvez seja um dos principais motivos que me levou a buscar a administração pública, é que um servidor público antigo, que tem 50 anos de idade, ele já é antigo, como no meu caso, eu tenho 30 anos de Estado, quanto mais velho ele fica, mais experiente, mais valorizado pela administração pública ele é. Ele tem uma estabilidade maior e ele é mais valorizado, ele é mais bem pago. Um funcionário da iniciativa privada, quando ele chega aos 50 anos de idade, a sua produtividade não vai acompanhar de um jovem, ele perde o emprego
e vai para a rua vender chip de celular, vai vender salgadinho, porque dificilmente ele vai se recolocar no mercado com o salário que ele ganhava. Então, você pega um cidadão brasileiro de classe que ganha em torno de 7, 8 mil reais por mês na iniciativa privada. Com 50 anos ele é demitido, dificilmente ele consegue um emprego para ganhar 2.800. Um funcionário público, nesse mesmo padrão, ele não vai ganhar só 7, 8 mil, vai estar ganhando, nessa altura do campeonato, 12, 13 mil, e ele não pode ser mandado embora, ele é mais valorizado. Por quê? Porque ele tem mais experiência. Então, nesse sentido, a administração pública valoriza o funcionário antigo, dá muito mais tranquilidade. Nós vamos envelhecer um dia, e quando chegar a hora de envelhecer, nós queremos ser respeitados por tudo que nós fizemos pelo Estado ou pela empresa. Nós queremos ser reconhecidos pelo que nós construímos, não ser demitidos. Olha, você trabalhou aqui, está cansado, você está com tantos anos de idade e agora não serve mais. Então, nós queremos que todas as pessoas, e isso é uma coisa importante, sejam reconhecidas por aquilo que elas construíram junto à instituição onde elas estavam. E o Estado te dá essa garantia de que você vai aposentar ali e vai aposentar com um salário melhor, respeitado, tendo feito carreira, você pode chegar a cargo de chefia. Tudo isso também são fatores que contribuem para que você fique na administração pública. Não dá para comparar uma pessoa de 50 anos de idade na administração pública na administração privada. O estresse da administração privada é absurdamente maior. Então, eu estou falando para você sobre salário maior, estabilidade do servidor público, respeito na carreira, a possibilidade de subir na carreira. Você pode entrar como escrevente do fórum, um cargo de segundo grau hoje, você pode ter 18 anos e passar no concurso de escrevente, e chegar ao cargo de diretor de vara com 17, 18 mil reais por mês. Você tem essa possibilidade de fazer carreira dentro da administração pública. A carreira dentro da administração pública, ela é fantástica. Existe carreira na administração privada? Existe. Mas é semelhante aos jogadores de futebol. Tem muitos jogadores e poucos conseguem ficar rico com isso. A administração privada, as empresas que te propiciam carreira, as ótimas empresas que propiciam carreiras para os seus servidores, são muito poucas. Praticamente toda a administração pública te propicia a possibilidade de fazer carreira, conforme você vai estudando. Tanto é que, se você entra no fórum, eu estou dando um exemplo do fórum porque eu sou oficial de justiça, mas existem muitos outros exemplos. Eu fui policial, eu posso falar sobre isso também. Mas, se você no fórum fizer uma pós-graduação, o seu salário aumenta. Se você tiver mestrado, aumenta. Se você tiver doutorado, aumenta. Então, a própria administração pública te paga para que você invista na sua carreira e te dá a chance de assumir cargos de chefia para que você vá evoluindo também na sua carreira. Isso é outro dado, é muito importante para quem pretende ingressar na administração pública. Você pensa, eu vou passar no concurso de fora, eu vou ganhar 5 mil, mas não estamos falando disso, nós estamos falando que você vai ganhar 5 mil inicial, 5.500, mas que você pode aposentar ali com um cargo, com um salário que chegue perto de 18 mil reais, que você tem respeito, porque você não tem que ficar agradando o seu chefe, que você tem uma estabilidade, que você não pode ser mandado embora. Existem fatores que também não se fala quando você vai prestar o concurso. Por exemplo, se você chegar numa universidade buscando um mestrado e você for um delegado de polícia, um promotor, um juiz, um fiscal, é claro que a universidade onde você foi buscar o mestrado, o doutorado, vai olhar para você e falar, peraí, se esse cara foi aceito pela instituição onde ele está, ele será um bom estudante de mestrado, de doutorado. Assim também funciona em outros setores. As pessoas te reconhecem, não só como João, que tem o RG número tal, Alexandre, as pessoas te reconhecem como o policial militar que você é, o escrevente do fórum. Quem é você? Eu sou oficial de justiça. É óbvio que
Você soldado da Polícia Militar significa que a Polícia Militar, que é uma instituição extremamente rigorosa, confia em você, né? Uma instituição das mais rigorosas do país, aceitou você. No mínimo, você é um cara muito bom, né? Se você é um policial civil, significa que você passou por todos os critérios para aprovação e ingresso na Polícia Civil, que você está sendo monitorado pela Corregedoria, as pessoas confiam em você, confiam naquilo que você traz, porque o uniforme, a farda, mesmo para quem não usa farda, ela tem um peso muito forte na sociedade, né? Não que você vá se beneficiar disso, mas você vai ser reconhecido por isso. Além do mais, no meu caso, quando eu ingressei na administração pública, você tem o sonho que pode se realizar de prestar o melhor serviço público para o cidadão. O cidadão brasileiro paga caríssimos impostos, é um país que tem impostos muito caros. Nós temos que pensar na possibilidade de sermos nós a contrapartida, oferecer para o cidadão o melhor de nós, né? Eu ingressei no Estado com esse sonho e continuo com esse sonho. Claro que dentro da minha minúscula possibilidade, eu tento fazer o melhor para o cidadão. Eu quero que ele entenda que o imposto que ele pagou paga o meu salário e que ele vai ter contrapartida da melhor forma possível, né? De você ser o melhor policial, o melhor bombeiro, o melhor escrevente, o melhor oficial de justiça para o cidadão. Isso também tem uma realização pessoal, né? Então, os fatores são muito grandes, as possibilidades são muito grandes. Quando você ingressa no serviço público, a tua vida muda radicalmente. Você está trabalhando numa empresa, pode ser até uma multinacional, mas quando você chega e fala, nossa, hoje eu sou funcionário da Receita Federal, a tua vida não é mais a mesma, você não é mais a mesma pessoa. Hoje você é funcionário da Receita Federal, você é funcionário do INSS, né? Não estou falando só de salário, o salário é um dos fatores que, no mínimo, 4 vezes maior do que você ganharia na iniciativa privada. Estou falando do respeito pela carreira, do respeito pela idade, pela estabilidade, a realização pessoal daquele trabalho que você pode fazer, né? Tudo isso contribui. Se você quer fazer um trabalho social, é claro que você vai ter muito mais facilidade para desenvolver um trabalho social, estando vinculado a um órgão que possa te dar um respaldo para esse trabalho social. São fatores, são muitos fatores, sem considerar um fator principal de todos. Quando você ingressa, por exemplo, numa repartição pública que lida com tributo, você vai estudar muito ali dentro, você vai ter oportunidade de se desenvolver demais na sua carreira acadêmica, a possibilidade de você conhecer profundamente aquele assunto. Quando você ingressa na polícia e você tem interesse, por exemplo, em fazer uma faculdade de segurança pública, uma faculdade de segurança privada, né, você vai se desenvolver ali dentro. Você vai viver profundamente. No fórum, por exemplo, você lida com processos diariamente. Um escrivão de polícia trabalha o dia inteiro com processos, com inquéritos, perdão, com seus inquéritos. Então, ele está o dia inteiro tocando inquérito policial e ajudando o delegado e vivenciando, estudando na prática o conhecimento. Então, isso também é um fator espetacular dentro da administração pública. São muitos fatores que me levaram a querer ser funcionário público. Eu sou filho de funcionário público e quis ser funcionário público. E tenho a segurança maior de dizer para você, meu aluno, eu, se tivesse que começar minha carreira, faria exatamente da mesma forma. Não há nenhuma correção a ser feita. Eu fiz a carreira que eu devia ter feito, que eu queria fazer. Eu sabia que eu seria oficial de justiça. Eu comecei como policial e fui passando em outros concursos, mas eu sabia o que eu ia fazer, porque eu queria chegar ao cargo que eu estou, e acho, assim, que qualquer pessoa que me perguntar, eu diria, faça a carreira na administração pública, seja qual for. Se você fizer direito, faça a carreira na administração pública. Se você fizer medicina, seja médico da administração pública. Se você fizer engenharia, venha para a administração pública. Se você fez farmácia, enfermagem, fisioterapia, não importa a faculdade que você queira fazer, ou só o colegial, eu digo para você, faça carreira na administração pública. Seja
servidor público e depois, se um dia você fala, não, olha, eu não quero mais, eu vou abrir uma empresa, eu quero sair, você vai ter uma bagagem, você vai ter uma experiência que vai se somar a tudo que você tem e só vai enriquecer o seu currículo. Algumas pessoas têm perguntado assim, professor, mas eu estou preocupado com a reforma administrativa, né? Pode ser que a reforma administrativa mexa aí com o servidor público e tal, né? Eu vou dizer para você o seguinte, a iniciativa privada nunca foi fácil. A iniciativa privada tem uma característica que é fazer com que você dê resultado imediato. O Estado, ele permite que você dê resultado a médio e longo prazo, mas ele exige que você dê resultado. Você não pensa que a administração pública hoje é aquela administração pública que um dia existiu, que me contaram, que eu não vi, em que a pessoa não trabalha. As pessoas trabalham muito na administração pública, trabalham muito, mas chega na sexta-feira, por conta da estabilidade, elas vão para casa e dormem. Elas estão tranquilas, porque elas sabem que passaram no concurso e estão empregadas. Mas a iniciativa privada, diante da situação econômica mundial, que é um cenário novo que se apresenta, a iniciativa privada, a pressão é constante, é todo dia. E aí alguns alunos falam assim para mim, nossa, mas vou ter que estudar tanto para entrar num concurso público. Rapaz, você tem ideia do quanto estuda um gerente de banco? Ele tem que estudar todo dia, ele tem que estudar contratos, ele tem que conhecer legislação, mudam as regras, ele tem que estudar muito mais. Só que é o seguinte, ele trabalha no banco, tem que produzir e vai estudar em casa, quando chega em casa, e mal dorme. Basta ver como os nossos amigos bancários estão cansados, né? Todos eles cansados, uma pressão. E o banco eu estou usando como exemplo, né? Porque a culpa também não é do banco, a culpa é de um sistema muito maior, que faz com que o dinheiro gire numa velocidade absurda e que tudo passe a girar e as pessoas sofrem uma pressão absurda. Ah, o funcionário público não sofre pressão? Claro que sofre. O oficial de justiça tem prazo para cumprir os mandatos. Se você tem um despejo para fazer, né, você tem que fazer o despejo dentro do prazo. Quantos colegas já não foram punidos por não terem feito? A Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma das instituições que mais demite policiais. Demitem policiais? Não, demitem pessoas, né? Vou chamar assim, demitem pessoas. Por quê? Porque é rigoroso. Existe um rigor dentro da administração pública, mas o curioso é que, quando você estuda para passar no concurso, você se dedica ao estudo para passar no concurso, você quer ser um funcionário público exemplar. Você não vai lá para não ser um funcionário público exemplar. E, provavelmente, né, você vai lidar com toda a pressão da administração pública com muita tranquilidade. E se você estiver vindo do mercado de trabalho, você vai achar muito mais fácil a administração pública, com certeza. Outro dia encontrei um colega que abriu mão de um cargo muito bom para trabalhar no fórum, num cargo que pagaria a metade do valor do salário para ele. E eu falei para ele, valeu a pena, né, ganhar metade? Ele falou assim para mim, olha, valeu a pena porque hoje eu durmo. Na época que eu estava no cargo que eu tinha, eu não dormia. Eu consegui adequar a minha família e passei a dormir. Eu tenho qualidade de vida, valeu a pena ganhar metade do que eu ganhava. Olha do que nós estamos falando. Nós estamos falando de um cara que ganhava em torno de 16 mil, 17 mil, e passou ali para um salário de R$ 7.500. 7.500 líquido. E ele falou, valeu a pena, porque eu tenho muito mais tranquilidade. Embora eu trabalhe, ele me falou essa frase que eu nunca esqueço. Chega na sexta-feira, quando eu fecho a repartição, eu durmo, eu consigo ficar tranquilo, eu posso criar minhas filhas, ele falou para mim. Foi aluno meu aqui na Legis Curso. Graças a Deus, está aí, está realizado com o cargo dele. Então, era isso que eu tinha para dizer para você. Olha, se você tem dúvida a respeito de prestar concurso ou não, né, se vale a pena ou não passar no concurso, não tem a menor dúvida. Mas se você tiver dúvida, faz o seguinte, estuda até passar, e depois que você passar, você toma posse e decide se você quer ficar ou não. Porque você nunca vai perder nada por ter estudado, né? Pelo menos você estudou, teve a motivação externa, né? A motivação que libera aquela endorfina, aquela vontade, te ajudou a passar no concurso e te ajudou a estudar. E aquele conhecimento de português, matemática, informática,
vai ser levado para a iniciativa privada, caso você descubra que o Estado não seja a sua cara. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa para você, vem para o Estado. Se você estiver no meio do muro aí, na indecisão, vem para o Estado. Mas vem pela porta do concurso. Não vem por outra porta, porque outra porta não te garante tempo por muito tempo. Então, cargo em comissão, cargo por eleição, né? Eu não conheço essas coisas, não vivo, não domino essas coisas. Eu conheço cargo por concurso. Venha por Estado, mas concursado. É essa a orientação que eu dou para os meus sobrinhos, minhas filhas, meus amigos e os vizinhos dos meus amigos. Continuarei dando essa orientação. Um grande abraço a todos vocês, nos vemos na próxima aula.